Gente, tudo bem? Vou fazer aqui a resolução comentada do exercício, porque houve algumas pessoas que tiveram dificuldade. E também como mais uma maneira de explicar aqui as orações substantivas. Então, tinham três exercícios que tinham como base essas 15 orações aqui, tá certo? Primeiro exercício, eu pedia para vocês transformarem o trecho grifado, não era uma oração porque não tinha verbo, em uma oração com verbo e uso de uma conjunção. Alguns de vocês usaram até as orações reduzidas, ou seja, a oração no infinitivo, no gerúndio ou no particípio sem a conjunção. Eu considerei, porque vocês cumpriram o objetivo de produzir uma oração. E eu deixei claro aqui que vocês podiam usar mais de um tempo verbal de uma pessoa. E o exemplo foi: Fernanda pediu ao namorado a mudança da playlist, trecho grifado, a mudança da playlist, e aí eu mudei o substantivo mudança pelo verbo mudar. Fernanda pediu ao namorado que mudasse a playlist. Coloquei a conjunção que e transformei o substantivo no verbo. Era esse o objetivo em todas as orações. Então vamos lá. Durante o domingo só desejava uma coisa: a continuação do carnaval. Dentre esse trecho grifado aqui, o substantivo que vira um verbo com facilidade é continuação, vira o verbo continuar. Então, durante o domingo só desejava uma coisa: continuar o carnaval, ou que o carnaval continuasse, e por aí vai. A solução é a fala da verdade. No trecho grifado, o substantivo que vira verbo fácil é o substantivo fala, que vira o verbo falar. A solução é falar a verdade, a solução é que falem a verdade, que falemos a verdade, que falasse a verdade, e por aí vai. Espera-se o crescimento das crianças com saúde. Crescimento vira o verbo crescer. Espera-se que as crianças cresçam com saúde, tá certo? É uma possibilidade. A mãe expressou a vontade da vinda dos filhos no Natal. O substantivo vinda vira o verbo vir. Então, a mãe expressou a vontade que os filhos viessem no Natal. Uma possibilidade. A diminuição do aquecimento global é possível. O substantivo diminuição vira o verbo diminuir. Diminuir o aquecimento global é possível que diminua, o que se diminua, que seja diminuído o aquecimento global, ou seja, transformar a diminuição no verbo diminuir. Os cientistas contestaram a alteração da energia solar devido a flutuações orbitais. O substantivo alteração vira facilmente o verbo alterar. Os cientistas contestaram que se altere a energia solar devido a flutuações orbitais, ou que seja alterada a energia solar devido a flutuações orbitais. O derretimento das geleiras lembra-nos da mudança do clima. Mudança vira o verbo mudar. O derretimento das geleiras lembra-nos de que o clima muda, de que há mudança no clima e por aí vai. Observa que aqui eu tenho uma preposição antes do substantivo, assim como na letra D. Então, se eu tenho a preposição antes, eu tenho que manter a preposição quando eu formo uma oração. Então, o derretimento das geleiras lembra-nos de que o clima muda. A manutenção dessa preposição é importante. E no exercício 2 eu vou explicar o porquê. O segurança permitiu a entrada dos mais velhos. Substantivo entrada vira o verbo entrar. Permitiu que os mais velhos entrassem, que os mais velhos entrem. Os alunos estão confiantes na aprovação no final do ano. Aprovação vira o verbo aprovar. Então, os alunos estão confiantes em que no final do ano serão aprovados. Uma possibilidade. Meu único receio era a perda da sua amizade. O substantivo perda vira o verbo perder. Meu único receio era que eu perdesse, que eu perca a sua amizade, por aí vai. Na letra K, quais as chances do arrebentamento de duas cordas do violão? Arrebentamento vira o verbo arrebentar. De duas cordas arrebentarem, ou de arrebentar duas cordas do violão, de que arrebentasse duas cordas. Na letra M, incluiu a cláusula no contrato, a utilização apenas da própria vaga da garagem. Utilização vira o verbo utilizar. Utilizar apenas a própria vaga da garagem, que se utilize, que seja utilizada, e por aí vai. Os alunos sonhavam com a chegada do próximo feriado prolongado. Chegada vira o verbo chegar. Então, com que chegasse o próximo feriado prolongado, com que tivesse chegado, e por aí vai. A extinção da miséria interessa a todos. Extinção vira o verbo extinguir. Então, que a miséria seja extinta, que a miséria se extingua, e por aí vai.
Todos os alunos sentiram o cheiro gostoso da comida. Cheiro vira o verbo cheirar. Então, sentiram que a comida cheirava gostoso ou que a comida tinha um cheiro gostoso e por aí vai. Então, todas as orações aqui, os trechos grifados, eu tenho um substantivo que eu transformo no verbo. Ou seja, que eu transformo numa oração substantiva, porque é uma oração que substitui um substantivo. Esse era o objetivo do exercício 1, apenas essa mudança. Que vocês conseguissem verificar o paralelo entre o período simples, sem o verbo, e o período composto com o verbo. Tudo bem? O exercício 2, ele era uma revisão do que a gente estudou. E aqui eu deixei claro o que eu ia cobrar. Eu não cobrei, por exemplo, o agente da passiva, porque não está aqui. Faça uma análise sintática dos termos grifados em cada item do exercício 1, indique qual a função sintática, se é sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento ou aposto. Tá bom? E o exercício 3, usando lá o vídeo de apoio, assista e faça o resumo no caderno, que era para vocês verificarem, indique a classificação das orações. Então, Fernanda pediu ao namorado que mudasse, dentro daquelas orações substantivas que a gente viu, qual que era a classificação. Dica: se aqui no exercício 2 eu colocasse a mudança da playlist como objeto direto, a oração tem que ser objetiva direta. A gente estudou que tem uma relação do termo da análise sintática com o tipo de oração. Vamos fazer a análise de todas as orações aqui. Letra A. Durante o domingo só desejava uma coisa, a continuação do carnaval. Esse trecho sublinhado explica o que é o coisa. Ali depois 2 pontos. Elemento explicativo eu chamo de aposto. Então eu tenho um aposto na letra A. Letra B. A solução é a fala da verdade. Eu tenho o verbo de ligação, o verbo ser. Então, o que vem antes é sujeito, o que vem depois é predicativo do sujeito. Então, a fala da verdade, tá certo? Funciona como predicativo do sujeito. Espera-se o crescimento das crianças com saúde. Aqui eu tenho aquilo que a gente estudou lá como voz passiva sintética, que é a voz passiva com o C. O crescimento das crianças com saúde é esperado. Eu poderia dizer dessa forma. Então, esse trecho grifado aqui, ele funciona como sujeito do verbo espera-se. A letra D. A mãe expressou a vontade da vinda dos filhos no Natal. Observa que esse trecho sublinhado, ele completa o substantivo vontade. Tem uma preposição e completa um substantivo. Isso eu classifico como complemento nominal. Tudo bem? A diminuição do aquecimento global é possível. Novamente eu tenho o verbo de ligação. Então o que vem antes é sujeito, o que vem depois é predicativo. Como eu quero saber o que vem antes, na E, o que está destacado é sujeito. Os cientistas contestaram. Quem contesta, contesta alguma coisa. A alteração da energia solar devido a flutuações orbitais. Eu tenho o complemento verbal que não inicia com preposição. Então eu tenho na letra F o objeto direto. O derretimento da geleira lembra-nos. Quem se lembra de algo, da mudança do clima. Observa a diferença da letra G para a letra D. Eu tenho a preposição, mas esse trecho sublinhado, ele completa o verbo lembrar. Então, se ele completa o verbo, eu tenho o objeto. Como inicia com preposição, eu chamo de objeto indireto. Letra H. O segurança permitiu a entrada dos mais velhos. Quem permite, permite algo. Então, esse trecho aqui sublinhado completa o verbo permitir. Como não tem preposição, eu chamo de objeto direto. Os alunos estão confiantes na aprovação no final do ano. Observa que, na aprovação do final do ano, não completa o verbo estar, que é o verbo de ligação, mas completa o adjetivo confiantes. Ele completa um nome e começa com preposição. Então, no caso da letra I, eu tenho o que eu chamo de complemento nominal, que é o caso semelhante ao da letra D de dado. Meu único receio era a perda da sua amizade. Novamente, verbo de ligação, verbo ser. O que vem antes é sujeito, o que vem depois é predicativo do sujeito. Eu quero saber o que vem depois, então o trecho é predicativo. Quais as chances do arrebentamento de 2 cordas de violão? Observa que o trecho sublinhado, ele completa o substantivo
chances, ele não completa um verbo. Se ele completa um substantivo, eu tenho um complemento nominal. Incluir uma cláusula no contrato. Aí eu vou explicar que cláusula é essa, a utilização apenas da própria vaga na garagem. Esse termo sublinhado, ele está indicando o que é a cláusula, explicando, deixando mais claro qual é essa cláusula do contrato. Como é um elemento explicativo, eu tenho o aposto, dica, os 2 pontos que eu falei na aula. Os alunos sonhavam com a chegada do próximo feriado. Quem sonha, sonha com algo. Eu esqueci de grifar aqui o com, mas era importante vocês perceberem isso. Está completando um verbo e inicia com preposição, objeto indireto. No exercício, eu até considerei, mesmo que eu coloquei lá nas observações, que era para colocar o com, tudo isso, eu considerei no exercício 1 quem não tirei ponto de quem esqueceu o com. Mas é importante verificar que tem a preposição aqui. A extinção da miséria interessa a todos. Aqui eu tenho o sujeito, que é a extinção da miséria do verbo interessar, na letra N. E na letra O, todos os alunos sentiram, quem sente, sente algo. Eu tenho o objeto direto do verbo sentir. Então, vocês têm todas as classificações sintáticas. Dentro das orações, eu vou seguir o exercício 2. Se no exercício 2, letra A, aqui é um aposto, a oração vai se chamar oração subordinada substantiva apositiva, que faz o mesmo papel de aposto. Se no exercício 2 eu tenho um predicativo do sujeito, oração subordinada substantiva predicativa, que faz o papel do predicativo do sujeito. Se no exercício 2 eu tenho um sujeito, no exercício 3 eu vou colocar que essa oração que substitui é uma oração subordinada substantiva subjetiva, que faz o papel de sujeito. Se aqui eu tenho um complemento nominal no exercício 2, a oração se chama oração subordinada substantiva completiva nominal, porque faz o mesmo papel do complemento nominal. Se aqui eu tenho sujeito no exercício 2, oração subordinada substantiva subjetiva no exercício 3, se eu tenho no exercício 2 esse trecho da letra F como objeto direto, eu tenho a oração correspondente a ele que eu fizer para o exercício 3 como oração subordinada substantiva objetiva direta. Se no exercício G, na questão 2, eu tenho um objeto indireto, a oração do exercício 3 se chama oração subordinada substantiva objetiva indireta, que tem a mesma função sintática. Na letra H do exercício 3 eu vou ter uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque no exercício 2 isso aqui faz o papel de objeto direto. Na letra I do exercício 3 eu vou ter uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque no exercício 2 esse trecho aqui exerce o papel de complemento nominal. No exercício J da 3 eu vou ter uma oração subordinada substantiva predicativa, porque no exercício 2 esse trecho faz papel de predicativo do sujeito. Letra K do 3, oração subordinada substantiva completiva nominal, porque no exercício 2 esse trecho faz papel de complemento nominal. Letra L, a utilização apenas da própria vaga. Eu tenho uma oração subordinada substantiva apositiva, visto que esse trecho do exercício 2 faz papel de aposto. Letra M, de Maria. Com a chegada do próximo feriado prolongado, ele vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva indireta da 3, porque esse trecho do exercício 2 é um objeto indireto. Letra N, a extinção da miséria no exercício 2 era sujeito. Então, no exercício 3, a oração que vier vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. E na letra O, se esse trecho do exercício 2 era um objeto direto, no exercício 3, quando classificar a oração que eu fiz, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta, que faz o mesmo papel de um objeto direto. Procurei aqui explicar, gente, toda a resolução dos exercícios. Qualquer dúvida, eu peço que vocês me mandem um e-mail ou uma mensagem no Que Mágico, tá bom? Para ajudar vocês. Também deixo claro que eu vou dar uma pontuação extra que vai somar com essa atividade para a resolução dos exercícios de orações subordinadas adverbiais, a lista que eu deixei para esta semana. Então, façam a lista lá, eu mandei a mensagem pela Roseli e pedi para ela passar para os representantes de sala informarem a todos.
Qualquer dúvida é só me contatar. Se cuidem, um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.